Quando iniciamos o estudo que ora desenvolvemos na carta de Paulo aos Gálatas, nós descobrimos que a vida cristã vitoriosa é sustentada pelo verdadeiro evangelho. Existem muitos evangelhos nessa nação que se diz cristã, soprando de um lado para outro na boca e na confissão de fé de muitas pessoas. Mas nem todo mundo tem conseguido buscar o referencial da água pura e reencontrar essa água pura dentro das escrituras sagradas da Bíblia. Comumente, como você faz lá andando em São Paulo e olha aquele rio sensacional, Tamanduateí, e sente aquela vontade de saltar e dar braçadas, não é assim com você ou não? Claro que não. Mas pensar que em algum lugar aquele rio é puro é uma coisa maravilhosa, não é? Eu quero encontrar-me com isso. Em algum lugar isso ainda retém as propriedades de criação divina. Eu quero me encontrar. Então você sobe a serra e vai e encontra aquele lugar especial. E nós aqui na Borda temos tentado fazer o mesmo. Dentro da nossa realidade, entendendo que somos limitados e que não somos donos de quaisquer verdades, mas que nós conhecemos e estamos procurando conhecer mais profundamente aquele que é dono de toda a verdade. Amém, queridos? Então, descobrimos pela palavra de Deus que é aquela que persevera e continua existindo apesar de todas as situações, com verdades, apesar do nosso mundo tão cheio de indefinições, uma verdade absoluta, que aquela pessoa que a pega, toma nas mãos e pratica, vê a sua vida e a sua realidade mudarem verdadeiramente. Passamos a carta toda, os 6 capítulos, e deixamos o fruto do Espírito para o final. Era a proposta e é a proposta de Deus para que alguém viva e ande de uma forma diferente nesse mundo. Não uma forma religiosa, mas sim uma vida que se renova a cada manhã, a cada instante, a cada momento, num relacionamento pessoal direto com Deus. E Renato, a semana passada, fez essa afirmação que vai nos acompanhar durante toda essa meditação de hoje e as demais também, que o fruto espiritual, o fruto do Espírito, é resultado de andarmos neste Espírito, andarmos com Ele, vivermos com Ele, debaixo da atuação dEle, capacitados por Ele, levados a ver a vida a partir do seu ponto de vista. Viver de manhã não no poder das pílulas de vitamina, mas no poder da oração e da dependência do Espírito Santo. É assim que somos chamados. Na semana passada, Renato falou sobre o amor, e hoje nós vamos falar sobre a alegria do Espírito, andar na alegria do Espírito. Se você tem sua Bíblia, por favor, Gálatas 5, 16 a 26. Gálatas 5, de 16 a 26, todos sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus. Andai pelo Espírito, diz o texto, e nunca satisfareis os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, já não estáis debaixo da lei. As obras da carne são evidentes. E aqui eu queria dar uma paradinha e perguntar, são evidentes mesmo? Você consegue ver as obras da carne? Renato nos explicou sobre o fruto do Espírito e por que essa palavra está no singular. E diz que essa palavra tem uma série, uma gama enorme de virtudes, e vamos estudá-las passo a passo. Mas gostaria de olhar rapidamente o que significa cada uma dessas obras da carne para que você se localize em termos de humanidade, em termos também de limitações pessoais e espirituais. Então veja lá,
É interessante que Paulo relaciona 15 obras da carne e as divide em 4, são elas aí, em 4 aspectos da vida. Ele vê essas obras acontecendo, essa limitação emocional, ora espiritual, ora relacional, em diversas áreas da vida, estão elas aí. Ele começa com a questão da sexualidade, dizendo: as obras da carne são evidentes, a saber, todo o relacionamento e qualquer relacionamento sexual fora da vontade de Deus é uma obra da carne. Sabemos pela palavra que foi Deus que criou o sexo e o propôs como um objeto de desfrute, uma vivência entre duas pessoas unidas num relacionamento de amor, como ele mesmo diz dentro da sua palavra. Também fala a respeito da impureza, que são projeções, ilusões, fantasias ou pensamentos de ordem sexual que também nos leva para fora da vontade de Deus. A ideia de projetarmos desejos que não podemos satisfazer conforme a vontade de Deus. Também ele fala de indecência nessa área sexual, que é aquela maneira de viver a sua sexualidade sem cuidado nenhum. E não estou falando aqui de camisinha. É aquela atitude de deixar rolar a emoção sexual fora da vontade de Deus. Tem um monte de gente por aí se quebrando nessa área toda sexta-feira, tentando viver um relacionamento novo. Quem sabe agora eu ache a minha cara metade, mas partilha, em vez da vida e das emoções, o leito, a cama. Não vai conseguir achar. Bom, o verso 20 traz obras da carne nessa área da religiosidade. É incrível que a nossa carne influencie essa área, você não acha? Deveria ser uma das áreas mais puras da gente, relacionamento com o sagrado, com o Deus Todo-Poderoso. Mas isso se explica porque o homem tem uma tendência natural de manipular o sagrado, querer conter o sagrado nas suas mãos. Então ele vai manufaturando ídolos, seja de pedra, pau, pintura, ou também ele tem aquela projeção interna de ídolos pessoais que ele elege como seus ídolos. Por exemplo, coisas, hoje em dia até animais, meu gatinho, meu cãozinho, meu porquinho da Índia. Você tem um porquinho da Índia? Homens, mulheres, meu filho é o meu ídolo, meu carro, ou então minha carreira profissional. A outra palavra que ele usa foi traduzida como feitiçaria, mas é a palavra grega farmakeia, de onde veio nossa palavra farmácia. A ideia de que Deus não deseja que você o busque fazendo uso de poções, de drogas, de magias, de encantamentos, de simpatias, de estimulantes, etc. Porque Deus quer ter um relacionamento com você na sua naturalidade, na sua realidade. Você não precisa ir para um outro plano, é nesse plano mesmo que Ele quer se relacionar com você. Não é gostoso isso, querido? Mas uma obra da carne aí. Você está se identificando com elas ou não? Depois ele entra na maior parte da sua descrição, são 8 palavras diferentes. E nós temos visto aqui, durante toda a carta aos Gálatas, como o relacionamento interpessoal é um problema. Já era naquela época e o é hoje também. É muito interessante que, se você olhasse na língua grega, na qual foi escrito o Novo Testamento, iria notar que todas as palavras, as 8 palavras, estão no plural. Todas elas. Contrastando com aquele fruto no singular, essas palavras onde a obra da carne se demonstra no relacionamento interpessoal, aponta para uma pluralidade, enfatizando essas manifestações multiformes das obras da carne em nós. E também essa capacidade humana de recriá-las como um instrumento de dominação do próximo. Então aí ele fala em inimizades, que é
aquela obra da carne onde você transforma o outro em seu inimigo. Você já fez isso alguma vez? Às vezes o outro nem sabe, mas você é meu inimigo. Como é que é inimigo, Márcia? Inimigo. Inimigo. Você é. É um xingamento de trânsito também pode ser, né? Rivalidades, ele fala que é o bater boca sem razão, sem sentido, discussões vazias. Chegamos no verso 20, fala de ciúmes, aquele domínio egoísta que nós queremos ter sobre algo ou sobre alguém. Trabalha com as iras, aquela raiva explosiva que surge quando nós somos contrariados por quem quer que seja, inclusive Deus. Depois fala de discórdias, as brigas naturais que fazem parte da nossa vida. Finalzinho do verso 20 e começo do verso 21, fala de dissensões, que é a capacidade que o ser humano tem de criar divisão entre pessoas. Separar amigos, separar pessoas. Você já viu isso em algum lugar? Também fala de facções, que são divisões criadas a partir de um entendimento de uma heresia. A palavra grega é haireses, de onde veio a nossa palavra heresia. Um grupo que abraça literalmente uma heresia, um ensino fora do contexto bíblico, depõe também contra o relacionamento interpessoal sadio, fora da vontade de Deus. E ele termina essas 8 palavras com invejas, que é aquele desgosto, aquele pesar quando vemos o bem ou a felicidade de outra pessoa. O desejo violento de possuir o bem alheio. Puxa, Deus dá asas para quem não sabe voar. Olha esse sujeito aí, não sabe nem engatar a segunda nesse carrão. E assim por diante. Depois Paulo fala do mundo interior no verso 21. E trabalha, na verdade, com as carências que proliferam dentro da gente e se mostram do lado de fora, lançando mão de âncoras emocionais. Aqui ele citou 2. A bebedeira, gente dominada pela bebida ou pela muita comida, tentando se desligar da realidade. São essas obras que se manifestam, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes: os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito, queridos, é amor, alegria, que mais, queridos? Paz, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas, olha, não existe lei nem no céu nem na terra. É algo que vem do Espírito. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com suas paixões e desejos. Por isso, se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção desse Espírito. Não nos tornemos orgulhosos, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Bom, eu precisava explicar um pouquinho dessas palavras para você. E hoje vamos falar sobre andar na alegria, e eu vou tentar explicar isso para vocês a partir de textos bíblicos, respondendo essas 2 perguntas. O que é a alegria do Espírito e onde é que se vive a alegria do Espírito? Você pensou que era como se vive, né? Eu vou lançar mão de exemplos para lhe dizer onde nós devemos viver essa alegria. Eu queria que você me ajudasse a definir alegria. Vou lhe dar alguns segundos para conversar, se você quiser, tá bom? Tente definir o que é alegria. Eu fiz 2 sugestões. Alegria. E a comida, Márcia? Ok? Qual é a sua fonte de alegria, querido? Talvez seja identificada pelo prazer de você
sorver uma banana split desse jeito, veja que benção. Se alguém ainda quiser me convidar hoje à noite, dá tempo. Ou então, uma lasanha gourmet. Você já comeu uma lasanha gourmet? É uma coisa que traz alegria. Algumas pessoas acham que alegria é quando você identifica alguém sorrindo. Para essas pessoas, até o cãozinho delas ri. Você viu, o nosso cãozinho riu? É, querida, eu vi, sim. Quando é o marido também, isso acontece. Mas, pensando nessa nossa maneira de definir o que seja alegria, caberia dentro dessa sua definição pensar-se em alguém que está agora na UTI, lá do Hospital do Câncer, numa sequência quimioterápica, e essa pessoa, apesar dessa situação, viver alegria. Você acha possível isso? Dentro da sua definição é possível? Existe algum lugar aí dentro de você que possa admitir, puxa, talvez alguém numa situação dessa possa viver felicidade, viver alegria, melhor dizendo. O que será que é a alegria do ponto de vista do Espírito Santo? Como é que ela se manifesta? Então eu tentei, de uma maneira muito imperfeita e limitada, definir o que seria esta alegria do Espírito Santo. Pense nela um momento como um estado de satisfação interior. Está sentindo essa satisfação entrando aí em você ou não? Ou já está? Aquela sensação de completude, de contentamento, de júbilo que vem lá de dentro, não sabe bem o porquê, mas ele vai tomando conta e se instalando, algo que é produzido pelo Espírito de Deus. É o fruto que sacia a alma, que faz seu coração rir, onde ninguém mais vê. Na escuridão, às vezes, desse coração, brilha a luz de um sorriso, independentemente da circunstância. Louvado seja o seu nome. Mas você vai perceber que, assim como as demais virtudes do Espírito, como vimos amor, alegria não é movida por um sentimento, mas por uma decisão. Essa alegria do Espírito Santo não é movida por sentimento. Senão, por exemplo, não poderíamos ter uma ordem de amar ao próximo. Porque ninguém consegue enfiar sentimento dentro do seu coração, não é verdade? Você já tentou? Puxa, eu gostaria tanto de gostar de você, mas não vou com sua cara, amado. Não dá para fazer isso. Alegria da mesma forma. Vamos lá, irmão. Sorria. Alegria, alegria. Amém. Não dá para produzir isso. Então a alegria espiritual não é gerada por um sentimento, mas por uma decisão. E aqui nós começamos a ver dois lados dessa virtude do Espírito. Existe o primeiro lado, que é a minha decisão de olhar a vida e as suas realidades de um novo ponto de vista. Não o meu, mas do ponto de vista de Deus. Manter como objetivo, suporte, provisão para a minha vida diária, as verdades pelas quais o Espírito Santo me diz que vale a pena viver e alegrar-se. É trazer à mente, fazer assentar no coração tudo o que Deus diz em sua palavra ser o motivo de contentamento, de alegria, de satisfação, de júbilo. Então, é decidir estar alegre para viver essa alegria pela ação do Espírito Santo. Esse é o primeiro lado. Não sei como é com você, mas para mim esse é o mais difícil. Eu tenho pouca resistência ao sofrimento. Você também? Veja a pessoa ao seu lado se ela tem pouca resistência ao sofrimento.
Ela gosta mais de sofrer ou de estar alegre? Se ele disse sofrer, peça para ficar depois para o aconselhamento, porque ninguém pede isso. Mas quando você entende que o Espírito Santo é poderoso para fazer esse milagre dentro de você, você tem essa visão, tem esse passo de fé a dar, você está desejoso de fazer isso, então deliberadamente você coloca os seus sentimentos, que hoje estão interpretando o que seja alegria na vida, que enchem o seu coração, que estão sendo os seus óculos de interpretação das realidades ao seu redor e dentro de você. Então deliberadamente você diz: Senhor, eu quero entregar isso no seu altar, e a partir de agora eu decido olhar a vida do seu ponto de vista. Me enche do Espírito. Eu quero ser cheio, Senhor, quero fluir nessa verdade. Quero que o Santo Espírito entre, tome lugar no meu interior e vá desalojando esses sentimentos. Eu decido fazer isso. Por isso que Renato, a semana passada, trouxe de volta o texto de Efésios 5,18, onde diz: deixai-vos encher pelo Espírito. Você decide se quer ser cheio. Você quer ser cheio, querido? Pensa bem. Não responde tão rápido. Você quer ser cheio do Espírito? O segundo lado desta virtude espiritual é a capacidade que só o Espírito Santo tem. Estar alegre no Espírito é uma experiência espiritual. É algo transcendente, é sobrenatural. Aleluia. É algo que eu não posso produzir, mas vem de não sei aonde. A gente sabe de onde vem. Mas em termos humanos, brota e começa a jorrar, como se fosse um furo numa grande hidrelétrica. Um furo naquela barreira enorme, pequeno, nem mal cabe um dedo, e ali começa a jorrar aquele fio d'água espiritual, que começa a forçar a carreira, enorme, intransponível, começa a demolir aos poucos, o reboco vai caindo, o coração vai sendo quebrantado, e aquilo que lhe fazia ver a vida daquela forma rui, diante de um borbulhar de vida que entra em você, que te faz novo de dentro para fora. Que coisa linda isso. Mas, queridos, é algo que só o Espírito Santo pode fazer, ninguém mais pode. Poderia vender aqui o meu DVD, cadê o Reginaldo? 5 passos de pensamento positivo para a alegria do Espírito. Não compre não. Está lá o Reginaldo. Não adianta. Isso não se faz com pensamento positivo. Tenha fé, irmão. Não, também a fé não entra nisso. O que entra é a decisão. Eu quero ser cheio, Senhor. Enche-me, Senhor. E Ele vai fazer você viver essa maravilha espiritual que só Ele pode fazer. Por isso que nós encontramos textos bíblicos como esse, veja só. Você poderia lê-lo, por favor? Percebeu que é uma decisão sua? É uma ordem. Como é que a gente poderia obedecer essa ordem se fosse um sentimento? Não, é uma decisão. Saia da frente, deixa que o Espírito Santo coloque o seu fruto dentro de você, querido. Faça brotar, não importa onde você esteja e qual situação, quando você abre mão e decide obedecer, Senhor, eu quero me alegrar no Senhor. Digo outra vez, quero me alegrar no Senhor.
você vai vivenciar este milagre espiritual, querido. Essa maravilha do Espírito controlando aquilo que era natural do seu eu, tirando o poder da sua humanidade controladora, independente, que desconfia, que trabalha contra você, que deprime a sua alma por não saber o dia seguinte, que arrasa o seu estômago com os sucos gástricos aí da ansiedade. Pega tudo isso e coloca nas mãos certas. Decida alegrar-se no Senhor. Outra vez te digo, decida alegrar-se. E você vai viver essa realidade. Não porque eu estou dizendo, mas porque o Senhor diz na sua palavra que é assim. Queridos, essa deveria ser a nossa naturalidade. Porque o Mestre disse que do nosso interior fluiriam rios de água viva. E porque esses rios estão secos no seu coração, talvez lhe falte esse pequeno gesto de decisão que fura a grande barreira, para que hoje à noite, durante essa semana, no restante da sua vida, você possa usufruir da virtude do amor e da alegria pelo Espírito Santo. A segunda pergunta que eu gostaria de lhes fazer e responder é essa: onde viver a alegria do Espírito? Paulo nos mostra de uma forma bem prática como nós devemos viver a alegria do ponto de vista de Deus. São muitas áreas diferentes da vida que ele propõe e poderíamos buscar exemplos. Mas quero destacar apenas duas, que são de maior incidência de palavra de Paulo, as áreas onde ele mais gasta tempo aplicando a questão da alegria. Vamos comigo então. Ele aplica em primeiro lugar essa alegria do Espírito na vivência com a família da fé. Ele diz que ali é um lugar onde comumente a alegria do Espírito assalta o coração e se faz real. Aí você pode perguntar, por que a vivência cristã? Se você pensar o que é o corpo de Cristo, o que é a igreja no mundo hoje, esse exército de Deus, feito por sacerdotes santos, pedrinhas vivas, que estão sendo sacerdotes a favor daqueles que não têm essa luz na vida. Vai perceber que aí nesse meio que o Espírito atua, distribuindo os seus dons, realizando suas manifestações, promovendo edificação, crescimento dos discípulos em amor. Mas entendemos que o contexto relacional também é o lugar onde a alegria facilmente pode ser perdida. Não sei se tem sido a sua experiência, porque nós somos humanos, nós somos diferentes, naturalmente orgulhosos, melindrosos, nós não queremos nos deixar moldar pelo Espírito Santo, pela sua palavra. Daí encontrarmos dentro de nós mais justificativas do que ações de obediência e transformação de vida. Naturalmente. É que o nosso coração endurecido nos tira a visão espiritual das coisas. Temos a habilidade, por exemplo, de alistar 1000 coisas erradas na vida de alguém que está aqui. Mas como nos falta o discernimento espiritual para ver onde está sendo plantada e frutificando a alegria do Espírito, o amor do Espírito. E me chegar a essa pessoa e também comer desse fruto, como o Renato fez a semana passada. E partilhar com essa pessoa dessa transformação maravilhosa. Por isso é que Paulo tantas vezes denuncia essa fraqueza relacional da igreja. A começar lá em Gálatas 5,15. Puxa, se vocês se mordem e se devoram mutuamente, lembram disso? Mas isso também não é privilégio só das igrejas da Galácia. Se você caminhar comigo para Romanos,
capítulo 12, verso 15, vai encontrar Paulo também aplicando essa realidade da alegria espiritual no relacionamento dos irmãos de Roma. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Se depois em casa você quiser ler esse capítulo 12, vai perceber que Paulo está falando que aqueles irmãos precisam viver uma comunhão sadia, que mantém essa estrutura espiritual da igreja ativa, viva, onde cada um dos membros, por menor que ele se sinta no meio daquela comunidade, abençoa o outro no desenvolvimento da sua vida cristã, fazendo esse milagre que ninguém consegue desenvolver-se sozinho espiritualmente, precisa da ajuda das pessoas. Ele segue nesse capítulo dizendo que a vida cristã de um abençoa a vida cristã de outro. Nessa dinâmica, o amor não pode ser fingido, mas decidido na prática do Espírito Santo. É o corpo no qual cada discípulo precisa apoiar o próximo nas suas necessidades, manifestando a atitude de humildade, e é aqui nesse contexto que ele ordena a todos para decidirem por alegrar-se com os que se alegram. Alguns comentaristas têm dito que é mais difícil você se alegrar com quem se alegra do que chorar com quem está triste. Você acha que é verdade isso? Comente um momento aí, por favor. Pense então um momento. Alegrar-se com quem se alegra é mais difícil do que partilhar da tristeza de alguém? Nós voltamos àquela máxima da obra da carne. O nosso coração é enganoso, e mesmo vendo que é uma alegria promovida pelo Espírito Santo, às vezes nos incomoda. Se você não estiver vivendo na mesma dimensão espiritual, aquele borbulhar do Espírito na vida do outro incomoda. Esse aí quer ser mais espiritual que Cristo. Olha como ele está louvando, olha só. Dá uma olhada, dá uma olhada. Não, deixa eu louvar. Não, olha lá, olha o fariseu. Que dificuldade. Por isso é que na igreja nós precisamos decidir nos alegrar na alegria do outro, deixar que esse contágio da virtude do Espírito alcance também a nossa vida interior e transborde para a glória de Deus. É assim que é. Não importa quem recebeu primeiro, importa que todos podemos. É por isso, por exemplo, que o grupo pequeno aqui na Borda é tão importante. Que é um lugar onde você pode ter contato com pessoas que estão vivenciando essa alegria do Espírito, praticando esse amor do Senhor, mais perto de um irmão. Vai chegar, vai poder abrir o coração, vai poder falar de você, receber uma oração, mas também entender que você tem tudo. Basta decidir e você também vai viver essa alegria. Fica uma sugestão para que você participe. Que a nossa tendência natural nessa vida corrida é chegar depois que começou, sair antes de acabar, rapidamente vamos embora, e amanhã é dia de trabalho, preciso correr, e você não comunga com ninguém, você não conhece ninguém, você não se expõe a esse contágio virtuoso da vida de outras pessoas. Muito bem. 2 capítulos à frente, Paulo continua a tratar desses problemas relacionais. Veja o capítulo 14, verso 17. O reino de Deus não consiste em comer e beber, que era o ponto de discórdia daquelas pessoas, mas sim em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Posicionamento daquelas pessoas em relação à comunhão estava, como na Galácia, desestabilizando o relacionamento.
e por isso drenando essa alegria do Espírito do meio deles. Se rivalizavam em disputas carnais, perdendo a direção do Espírito Santo. E na comunhão podemos viver o fruto do Espírito, servindo ao próximo pelo amor. Como ouvimos Renato falar na semana passada. Enquanto nos rivalizamos e fechamos o nosso ser para reeditarmos aqui a triste realidade interpessoal que vivemos lá fora, deixamos que esse borbulhar do Espírito, essa explosão de graça, faça a gente diferente aqui e proponha para o mundo um grupo sadio, em que se encontram pessoas que querem de coração abençoar as outras. Não existe nenhuma segunda intenção a não ser ver o outro crescer. Então, se ele precisa de uma caneta, não, deixa que eu vou buscar. Não importa que eu sou doutor 3 vezes. Não importa. Ou então que eu tenha reprovado no Mobral, mas eu vou buscar a caneta para você. Não importa. Aqui existe um outro padrão de relacionamento. Que coisa maravilhosa isso, queridos. Além disso, gostaria de lhes mostrar essa segunda área onde a alegria do Espírito pode ser usufruída por nós, que é a alegria na dificuldade também da vida cristã. A carta onde Paulo mais fala sobre a alegria em meio às dificuldades é a segunda carta aos Coríntios. Aqueles irmãos estavam perdidos no meio de disputas de poder, de ciúmes, de orgulho, inclusive tentando definir quem deles era o partido mais espiritual da igreja. Como se conseguissem fazer isso. E Paulo vai escrever para eles, tentando conscientizá-los acerca do que é feito a vivência do Evangelho de Cristo. Ele se põe como exemplo e escreve coisas como essa aí. Antes em tudo nos recomendamos como servos de Deus em muita perseverança, em tribulações, em dificuldades, em angústias. Confesso que aqui já perdi o bom humor com Deus. Mas ele vai fundo em chicoteamentos, em prisões, em tumultos, em trabalhos, em noites sem dormir, em jejuns, em pureza, em conhecimento, em paciência, em bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na mensagem da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, tanto de ataque como de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa reputação, como se fôssemos mentirosos, sendo porém verdadeiros, como gente desconhecida, porém bem conhecida, como quem está morrendo, mas de fato vivendo, castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres. Como isso é possível? Alguém entristecido estar alegre? É a decisão de Paulo de fluir na alegria do Espírito Santo. Em meio à perseguição que trazia a ele a ideia do sofrimento, até corpóreo. Olha o que ele disse em 7:4: eu estou cheio de ânimo, eu transbordo de alegria em todas as nossas tribulações. Sou estranho no seu coração isso ou não, querida? Queremos nos alegrar na alegria, na nossa definição de alegria. É possível alguém enfrentando uma doença, um desemprego, um namoro ou um noivado de X anos dissolvido abruptamente, alguém que perdeu algo que ama, sei lá. Em meio a essa situação, você falar como o apóstolo. E aqui ele está vivendo a perseguição por causa do Evangelho.
Ele vai adiante e tenta mostrar para aqueles irmãos um exemplo de igreja que deveria ser seguido por eles. Irmãos, quero que saibais como a graça de Deus foi concedida às igrejas da Macedônia, pois a intensidade da alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em riqueza de generosidade, e isso em dura prova de tribulação. Esses irmãos macedônicos tinham tudo para estar chorando um no colo do outro, extremamente pobres e vivendo dura prova de tribulação. Mas apesar da pobreza, eles conseguiam, na alegria do Espírito Santo, separar do pouco que tinham para abençoar outras igrejas. Era preciso que vocês entendessem isso. Da onde eles tiraram esse exemplo? Olha só, 1 Tessalonicenses foi o exemplo deles, dos irmãos macedônicos. E vos tornastes nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, mesmo em meio a muita tribulação. Dessa forma, tende-vos tornado modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Fechamos aí. Eles sofriam pelo Evangelho e conseguiam ver, em meio a esse Evangelho, uma transformação que o Espírito Santo podia fazer dentro deles. Vimos esses irmãos de madrugada, presos, chicoteados, cantando louvores. E às vezes olho para a minha vida, minha baixa resistência a qualquer sofrimento. Rapidamente o meu coração acaba fazendo uma oração um pouco amarga para Deus. O Senhor saiu de férias, o que está acontecendo na minha vida? Eu sou seu servo, o Senhor esqueceu ou não? É o Átila, eu acho que o anjo trouxe a mensagem errada para mim. Dá para trocar aí, por favor? Nem precisa estar sofrendo pelo Evangelho, mas nas dificuldades eu tenho grande dificuldade em me alegrar. E o que Paulo está dizendo é que se você decidir e buscar no lugar certo, você fluirá nesta experiência, algo que brota de você, de dentro para fora, porque esse fruto espiritual é resultado do andar diário com o Espírito. Bem, queridos, é isso. Agora nos resta responder de alguma forma a tudo isso que meditamos nessa noite. Se vamos andar na alegria do Espírito, ou vamos sair daqui hoje à noite como entramos. Gente limitada pelos potenciais pessoais, financeiros, do mundo que está ao nosso redor, da palpabilidade das coisas, ou se nós nessa noite vamos dar um passo de fidelidade e dizer: Santo Espírito, nos enche de todas as formas, eu quero viver a tua alegria, quero viver o teu amor, e entendo que não é só para mim, mas para que ele flua de mim para tantas pessoas que deles necessitam. Se você quer viver esse estado de alegria interior, querido, de satisfação, de contentamento, precisa decidir dar espaço para o Espírito Santo. E é isso que vamos fazer agora. Se você quiser orar comigo, quebrante o seu coração. A sua oração pode ser o furinho naquela grande hidrelétrica, represando essa vivência. Não existem impossíveis ao nosso Deus. Mas ao mesmo tempo é preciso que você decida, dê o seu passo. Ó Santo Espírito do Senhor, obrigado pela sua presença em nosso meio. Vai ouvindo as orações, quebrando os corações, desalojando orgulhos, eus feridos. Vai colocando para fora tudo que não é seu.
e ouve a oração do seu povo, que decide em nome de Jesus abrir espaço para ser cheio e vivenciar esse amor e essa alegria, não só na sua realidade agora, mas que tenham para dar aos colegas de trabalho na segunda-feira, à ex-esposa, ao ex-marido, ao filho que está se perdendo, ao neto que está revoltado, ao vizinho que é fechado às coisas espirituais. Senhor, me inunda para que eu possa partilhar. Diga isso a Ele, irmão, de todo o coração. Fale, repita, não deixe a sua mente fugir. Ó Senhor, ministra ao seu povo, em nome de Jesus. Realize essa mudança, realize esse enchimento. É o que eu clamo de todo o meu ser, em nome de Jesus.